Dados, vamos dar início à 10ª apresentação no Seminário de Direito Processual Penal 1, matéria ministrada pelo professor doutor Osés Correia Lopes Filho, na Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense. Como vocês podem ver, falaremos acerca das nulidades no âmbito do processo penal. Passa o slide, por favor. Pois bem, o professor Fernando Capês, ele diz que, para falarmos de nulidades no processo penal, é preciso antes frisar o seguinte ponto. A nulidade, seja ela absoluta ou relativa, é espécie do gênero defeito ou vício processual. Ao lado dela existem ainda as irregularidades e a inexistência. Nós vamos ver em caráter introdutório em que consiste cada uma. A primeira espécie é a inexistência. Pode-se dizer que ela é a maior de todos os vícios, é o maior de todos os defeitos. Ela é tão forte que o ato, ele sequer existe judicialmente. Não se discute no plano da validade se seria válido ou inválido, pois no plano da existência, ele já é considerado inexistente, um não ato processual. O exemplo que toda doutrina, todo professor sempre dá, é de uma sentença prolatada por quem não é juiz. Aquilo dali simplesmente é uma folha de papel com palavras escritas. Não se discute se essa sentença seria válida ou inválida. É apenas um não ato. A segunda espécie é a nulidade absoluta. Esse vício ele não afeta o plano da existência, ele afeta o plano da validade do ato. Então, é um ato processual que existe, porém, ele é inválido. E ele é nulo absolutamente por ser um vício grave. Ele vai afrontar os interesses da ordem pública, como veremos mais à frente. A terceira espécie de vício ou defeito processual é a nulidade relativa. É também um defeito que afeta a validade do ato. Então, é um ato que existe, mas que no plano da validade é inválido, e ele vai se diferenciar da nulidade absoluta pelo fato do vício não ferir um interesse de ordem pública, mas um interesse ali que diz respeito às partes que estão litigando naquele processo. E, por fim, o quarto tipo de vício é a irregularidade. Como todo vício, ela decorre da inobservância da lei, porém, aqui é algo tão pequeno que não acarreta nenhum prejuízo, nenhuma consequência maléfica às partes. Por exemplo, um juiz que não cumpre um prazo impróprio, ele não está gerando ali nenhuma consequência maléfica a nenhuma das partes. Capês fala que a irregularidade é o tipo de vício com o qual ou sem o qual tudo permanece tal qual. Portanto, quando nós abrirmos nosso Código de Processo Penal lá no livro 3, título 1, e lermos nulidades, nós temos que ter em mente que as nulidades, sejam relativas ou absolutas, são espécie do gênero vício processual, defeito do ato processual. E ao lado delas existem ainda a mera irregularidade e a inexistência. Pois bem, vamos tratar das nulidades propriamente ditas. Primeiro, eu queria trazer um conceito aqui do professor Capês. Ele diz que a nulidade é o vício ou o defeito processual que decorre da inobservância do ordenamento jurídico e é capaz de invalidá-lo no todo ou em parte. Invalidar o ato no todo ou em partes. Passa o slide, por favor. Pois bem,
Tratando da nulidade absoluta, nós vimos que é um vício que afeta a validade do ato, o plano da validade, portanto, é um ato que existe, mas que no plano da validade ele é inválido. E daí decorre algumas consequências que caracterizam essa nulidade absoluta. Eu acho que a principal, a que mais distingue ela seria o que o vício atinge. O vício, na nulidade absoluta, ele atinge um interesse público, ou uma norma congente, um princípio constitucional, por exemplo, como o devido processo legal, o princípio constitucional. Se esse vício atinge este mandamento constitucional, esse princípio, ele, ele vai ser nulo absolutamente. Nesse quadro aqui, nós podemos ver algumas características da nulidade absoluta. Por exemplo, qual o momento que deve ser alegado a nulidade absoluta? Ela pode ser alegada em qualquer oportunidade, inclusive até mesmo após o trânsito em julgado de uma sentença. A parte precisa requerer ou o juiz pode, de ofício, reconhecer? Pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, não precisa da petição de uma das partes. O prejuízo, ele não precisa ser demonstrado, ele é presumidamente, ele é presumido, e ele não se convalesce. Então, uma nulidade absoluta não tem como convalidar esse vício, esse defeito. Ele não é sanado nunca. E, como eu disse, após o trânsito em julgado, pode ser revisto caso haja uma nulidade absoluta. Pode passar, por favor. Pois bem, onde estão essas nulidades absolutas? Lá no artigo 564, nós vamos ter um rol de nulidades que o legislador colocou, e lá no artigo 572 do CPP também vai estar discriminado algumas nulidades desse artigo anterior que se convalescem, ou seja, por exclusão, aqueles que não se convalescem são tidas como nulidades absolutas. É um artigo muito extenso, eu não vou trazer aqui, mas a gente tiver interesse, dá uma olhadinha nesses dois artigos. E onde mais? A nulidade absoluta, ela é algo construído muito jurisprudencialmente, é uma tarefa argumentativa, ela é uma coisa assim bem do caso a caso. Se o advogado, se o juiz se convencer que tal ato, que não observou o mandamento do ordenamento jurídico, fere um princípio da Constituição, por exemplo, é tido que aquilo dali é uma nulidade absoluta. Então, vai bem do caso a caso, vai bem do que é construído doutrinariamente, construído jurisprudencialmente, da argumentação das partes, seja do MP, do advogado, enfim. E, por fim, eu gostaria de trazer uma observação aqui. Eu disse no slide anterior que, após o trânsito em julgado, é possível rever uma nulidade absoluta. Há uma exceção, onde nem mesmo uma nulidade absoluta vai ser capaz de rever uma sentença transitada em julgado. E isso acontece no que se chama de coisa soberanamente julgada. É uma sentença absolutória que transitou em julgado. Então, neste caso, e só neste caso, uma nulidade que tenha acontecido não vai ter força, não vai ter condão de anular a sentença. Por exemplo, para que o vício seja, enfim, resolvido. O que eu tenho para falar isso, eu vou passar a fala agora para o colega que vai apresentar. Boa noite, boa tarde ou bom dia, depende do horário que estiverem assistindo a gravação. Eu pedi para passar o slide, por favor.
Eu vou tratar sobre a nulidade relativa. Eu não trouxe uma definição de um doutrinador, né? Uma definição expressa, mas eu trouxe os 4 pontos principais que o Aury Lopes Júnior traz na doutrina do Código de Processo Penal. Segundo ele, tem 4 pontos principais para se definir uma nulidade como relativa. A primeira seria a violação de uma norma que vai tutelar um interesse privado, né? Interesse particular das partes. A segunda é que, como tutela o interesse privado, ela depende da própria postulação da parte interessada. Então, ela não é conhecida de ofício. Terceiro é que, como ela depende da postulação, também convalida a exclusão. E a exclusão ela pode ser tanto temporal quanto tácita. E, por fim, o último ponto que ele traz é a demonstração de prejuízo sofrido, né? Ou seja, a parte que acha que está contaminado o ato processual com nulidade relativa, ela vai postular a ação, e mostrando, fundamentando aonde que ela acha que houve esse prejuízo, e aí ela tem que fazer isso dentro de um tempo específico, senão vai convalidar com a preclusão. As características fundamentais das nulidades relativas, eu trouxe as 2 características que são apontadas pelo Renato Brasileiro na doutrina. A primeira é a comprovação do prejuízo, que se deriva do princípio do pars de nullité sans grief, que traduzido seria não há nulidade sem prejuízo. E a segunda característica fundamental seria a arguição oportuna, que, como eu disse, a nulidade relativa ela pode sofrer preclusão, né? E quando ela é preclusa, ela se convalida. Então, você tem que arguir oportunamente dentro do processo. Pode passar os slides. As hipóteses de nulidade relativa. Não tem uma uniformidade na doutrina, nem na jurisprudência, para definir exatamente quais são as hipóteses de nulidade relativa. A gente sabe que as nulidades combinadas do artigo 564, todas elas que estiverem sujeitas a sanação ou convalidação pelo decurso do tempo, né, ou seja, preclusão temporal, elas são hipóteses de nulidade relativa, e elas estão exemplificadas no artigo 572, inciso 1º, que é a redação desse artigo diz que as nulidades previstas no artigo 564, inciso 3º, a linha D e E, a segunda parte, a linha G e H, e inciso 4º, considerar-se-ão sanadas se não forem arguidas em tempo oportuno. Ou seja, todas essas nulidades previstas nesse artigo que eu citei, e incisos e alíneas, são nulidades relativas porque elas são preclusivas com o tempo. Além dessas nulidades combinadas, né, que são expressamente previstas na Código de Processo Penal, nós temos também qualquer forma de violação de coisa prescrita em lei que visa a proteção de interesse das partes. Ou seja, não necessariamente vai estar no código, porque aquilo é uma hipótese de nulidade relativa, mas se violar uma forma prescrita em lei que tutela o interesse privado, então é uma hipótese de nulidade relativa. Como exemplo, por exemplo, se o juiz não intimar as partes acerca da expedição de carta precatória, ele está violando uma proteção de interesse preponderante das partes, ou seja, um interesse privado da parte, que é a intimação. Então, se o juiz não intima, ele está violando. Nisso, ele está cometendo um ato de nulidade relativa. A súmula 155 do STF exemplifica isso, ao dizer que é relativa à nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de precatória para inquirição de testemunho. Pode passar o slide. Em relação ao momento para a arguição das nulidades relativas, está disposto no artigo 571 do CPP,
Só que a gente acaba entrando numa seara problemática, porque essa redação ela diz respeito a vários ordenamentos que já foram alterados. Então, vamos dizer que ela está obsoleta, né? Mas então eu trouxe em vermelho as possíveis alterações que deveriam ser feitas, considerando as legislações vigentes, né? Então, no 571, parágrafo 1º, diz que as nulidades de instrução criminal dos processos de competência do júri deverão ser arguidas nos prazos a que se refere ao artigo 406. Só que esse artigo 406 foi alterado pela reforma processual de 2008. Então, a gente poderia mudar a redação desse artigo conforme a doutrina do Renato Brasileiro, como as nulidades relativas da instrução criminal da fase do procedimento do júri ocorridas após a apresentação da resposta à acusação devem ser arguidas em sede de alegações orais, sob pena de preclusão temporal. Para que esse artigo 406 foi alterado pelo artigo 411, parágrafo 4º, 5º e 6º. No inciso 2º, diz que as nulidades relativas à instrução criminal dos processos de competência do juiz singular e dos processos especiais, salvos os capítulos 5 e 7 do título 2 do livro 2, deverão ser arguidas no prazo a que se refere ao artigo 500. Só que esse artigo 500 foi revogado. Então, a gente deve fazer a leitura substituindo esse artigo 500 pelo artigo 396-A, que diz que a nulidade ela vai ser arguida na primeira oportunidade que a defesa tiver. O inciso 3º, a mesma coisa, o mesmo problema, né? O artigo 537, ao qual ele se refere, foi revogado, e a leitura deve ser feita em caráter substitutivo pelo artigo 396-A. Pode passar. O inciso 4º trata do capítulo 7 do título 2 do livro 2. Só que esse capítulo 7 do título 2 do livro 2 fazia referência à aplicação da medida de segurança. Só que isso foi revogado após a Lei 7209 de 84. Como isso foi revogado, o próprio inciso vai ser revogado também, porque não faz sentido ele dispor sobre uma coisa que já não existe mais. O artigo 5º diz sobre as nulidades ocorridas posteriormente à pronúncia. Deverão ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas partes, ou seja, elas devem ser arguidas por interposição de recurso em sentido estrito. Está regulado por esse artigo 581, inciso 4º do CPP. O inciso 6º fala das nulidades relativas à instrução criminal dos processos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais de apelação, nos prazos a que se refere o artigo 500. Só que o artigo 500 ele foi revogado. E os artigos 556 e 562, que regulavam essa competência processual do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais de apelação, também foram revogados. Isso agora se faz a partir de legislações próprias. Então, a gente deve seguir a regra das legislações atuais relativas ao âmbito de competência do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais de apelação. O inciso 7º diz que as nulidades se verificadas após a decisão de primeira instância deverão ser arguidas nas razões de recurso ou logo depois de anunciado o julgamento do recurso e apregoadas partes, ou seja, elas deverão ser arguidas nas razões do recurso ou logo depois de anunciado seria a sustentação oral no juízo ad quem. E o último inciso fala das nulidades relativas ao julgamento em plenário, que deverão ser arguidas em audiência ou em sessão do tribunal logo depois de ocorrerem. Ou seja, elas devem constar da ata do julgamento a arguição de nulidade, que deve ser exatamente depois que elas ocorrem. Pode passar. Por fim, eu trazer o ponto da nulidade combinada, né, que está expresso no artigo 564 do CPC. Como eu disse, a nulidade combinada é aquela que está expressamente prevista no Código, ou seja, a não combinada é que não está prevista. Tem algumas críticas da doutrina mais gerais sobre a nulidade combinada,
das mais importantes é a do Auri Lopes Júnior, que ele critica essa nomenclatura de nulidade combinada como se a nulidade existisse só por estar prevista no código, no sentido de que está previsto no código aquela conduta, então se eu cometer aquela conduta necessariamente vai ser uma forma de nulidade, sendo que não, dependendo das circunstâncias do caso, você não vai se enquadrar. Então, na verdade, a nulidade ela não existe só por estar prevista no código. Ela só vai passar a existir depois de uma decisão judicial. Então, ele critica essa nomenclatura de combinado. O outro ponto que ele critica também é que nenhum defeito pode ser considerado sanável ou insanável sem uma análise concreta e à luz da principiologia constitucional. Então, o que ele está dizendo é basicamente o que eu já falei. Para você reconhecer a nulidade de um ato, você tem que fazer uma análise concreta e ter como parâmetro máximo sempre a Constituição. Então, por vezes, você vai se deparar, talvez, com um caso onde é previsto que aquilo é nulidade relativa, mas pelo conteúdo fático e talvez por algum princípio constitucional, aquilo vai se convalidar de alguma forma. Então, essa análise ela nunca se faz sozinha, né? Só pelo que está exposto na lei. Você tem sempre que tomar a Constituição como parâmetro superior e fazer uma análise caso a caso, né? E, por fim, tem uma série de reformas que tornaram obsoletas diversas disposições constantes desse artigo, da nulidade combinada, o 564, que vai ser trazido, algumas dessas reformas, a Gabriela vai falar um pouco sobre isso posteriormente. E aqui eu encerro a minha apresentação. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a teoria do prejuízo e a finalidade do ato. Em relacionado à nulidade dos atos processuais, a gente tem alguns princípios, como, por exemplo, a tipicidade das formas, a convalidação, o prejuízo, e eu vou falar um pouquinho sobre o prejuízo. No caso, o conceito do prejuízo, né, ele deriva da ideia de que a formalidade dos atos processuais funciona como um instrumento, um caminho, para você ter uma aplicação correta do direito. Então, não cumprir essa forma que está estabelecida na lei vai anular o ato quando a finalidade, o objetivo pelo qual esse ato está acontecendo, o objetivo tiver algum vício, algum erro relevante. Então, se no caminho, né, você tiver... enfim, se o objetivo final estiver correto, o ato não vai ser anulado. Então, a gente, como o nosso colega falou antes, né, a gente tem o chamado princípio do pars nolité sans grief, né, que é a descrição desse princípio no artigo 563 do Código de Processo Penal: nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar um prejuízo para a acusação ou para a defesa. Então, a gente tem um outro artigo também, o 566, que se relaciona um pouco com esse assunto, que fala que não vai ser declarada nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. Então, a questão principal é como se os fins justificassem os meios. No meio do caminho, se você tiver alguma irregularidade, algum vício, mas no final você tiver um objetivo correto, o objetivo tiver sido atingido, esse ato processual não vai ser considerado nulo. Então, atrelada a essa ideia do prejuízo, a gente tem a ideia, né, o conceito da finalidade do ato. A finalidade do ato, até o Auri Lopes, ele comenta que é no sentido de você conseguir garantir, de você assegurar as garantias constitucionais. Então, junto a isso, de uma maneira geral, a formalidade, né, que está aqui em questão, o objetivo da formalidade também é assegurar as garantias constitucionais, os direitos constitucionais, e limitar o exercício do poder. Então, o Auri Lopes, até o Badaró também, eles falam um pouco, eles trazem problemáticas, né, críticas que envolvem essa questão do prejuízo e da finalidade do ato. Por exemplo, essa questão que a gente está falando, né, da relativização da nulidade, você ter a nulidade relativa, você ter a nulidade absoluta, isso é uma questão oriunda do processo civil. Então, já é uma aplicação direta do processo civil na seara do processo penal, que são coisas diferentes, então isso pode acabar ensejando alguns erros. Você já vai iniciar com erros ali, e junto a isso, o prejuízo em si e a finalidade em si não são
não são conceitos 100% definidos. Você não tem uma definição 100% específica do que é o prejuízo, do que é a finalidade. Não tem uma definição unânime. Então, isso é muito perigoso, porque isso enseja, né, para quem está julgando, isso enseja uma manipulação muito grande do discurso. Se você parte de um princípio que você não tem definido que é o que, isso dá uma brecha muito grande para quem está julgando definir o prejuízo especificamente naquele caso concreto ou definir a finalidade naquele caso concreto. Então, a crítica também que eles fazem, o que o Auri Lopes, por exemplo, faz, é no sentido de você, como você tem essa brecha grande e você enseja essa manipulação do discurso, acaba que na prática você acaba cerceando vários direitos e várias garantias aí constitucionais. Então, por exemplo, vou mostrar aqui um exemplo no próximo slide, acaba que você tem vários julgados, enfim, você tem na jurisprudência casos de cerceamento dessas garantias constitucionais. Deixa eu tentar passar aqui. Por exemplo, aqui a gente tem uma apelação lá do Rio Grande do Sul, que no caso, como o defensor público, enfim, na audiência preliminar, né, do réu, o réu não teve a presença de um defensor público, de um advogado, ninguém que pudesse exercer a defesa técnica dele. Então, nesse caso específico, foi declarada a nulidade do ato processual porque o réu teve o seu direito ali da ampla defesa cerceado, porque ele não teve a defesa técnica ali dele sendo exercida. Então, a gente tem decretada a nulidade desse ato, nesse caso, por exemplo, e a gente tem uma outra apelação também, também no Rio Grande do Sul, que no caso, o réu foi condenado a uma pena de detenção de 3 meses, e no caso, o Ministério Público poderia ter oferecido o benefício da transação penal, que acontece em alguns casos específicos, né? No caso de ser condenado numa pena até 2 anos, nesse caso específico foi até 1 ano, se eu não me engano, que era o crime, né? Mas ele foi condenado a 3 meses. Então, o Ministério Público poderia oferecer o benefício da transação penal, que é o que é menos gravoso para o réu, né? Mais benéfico, mas no caso, não é uma escolha, não é uma discricionalidade do MP, ele tem que oferecer, e não foi oferecido, nesse caso, lesando, ele violando o direito subjetivo do réu. Então, acaba que o prejuízo, a finalidade, essa discricionariedade de quem julga, assim, no redor assim, desses assuntos, acaba que isso, na prática, por muitas vezes, isso limita muito, isso cerceia garantias constitucionais que são, enfim, substanciais. E aí, no caso, não, nesse slide mesmo. Então, no caso, por exemplo, falando um pouquinho da parte do inquérito policial, que é um exemplo que pode se relacionar aqui também, o inquérito, mesmo ele tendo sendo uma espécie assim, preliminarmente de investigativa e tendo uma natureza administrativa, é um exemplo também que deve seguir toda essa formalidade. Na Constituição, você tem um respaldo no artigo 5º que diz que, mesmo sendo um processo judicial ou administrativo, tem que incidir o contraditório e a ampla defesa, e, além disso, não deixa de ser um ato administrativo, que também tem que seguir o devido processo legal. Então, nesse exemplo aí, né, enfim, por exemplo, do inquérito policial, isso não, mesmo ele tendo uma natureza investigativa, isso não exime que a legalidade seja aplicada. O inquérito, por exemplo, ele tem o poder de estar ali fazendo parte do que o juiz vai julgar, ou às vezes até do tribunal do júri, né? Pode ser determinante, não determinante 100%, mas assim, ele influi no que vai ser julgado. Então assim, é muito perigoso você estar lidando com uma vida de uma pessoa. Então, assim, é complicado, é perigoso no sentido de você acabar cerceando o direito de ir e vir, cerceando a liberdade de uma pessoa, às vezes injustamente. Então, são questões que devem ser observadas. O Auri Lopes até fala como uma saída, assim, né, uma alternativa, uma solução que ele coloca que seria não as partes, né, não a defesa, por exemplo, demonstrar o prejuízo, mas sim o juiz demonstrar o prejuízo e convalidar esse ato que tem o vício para que o processo siga assim, da forma correta, né, tenha o seu prosseguimento regular e siga da forma correta, sem maiores vícios e sem grandes prejuízos.
eles comentam muito no sentido de você acabar tendo juízes meio que munidos da moral e dos bons costumes e ter toda uma vertente muito, muito de punir, né? E muito assim, inquisitório. Então, ele vem com essa alternativa no sentido de ser as partes que é muito mais difícil para elas comprovar esse prejuízo. Então, passar isso para o juiz para que ele demonstre esse prejuízo e convalide o ato para você ter um regular e seguimento do processo. E, enfim, vou passar a palavra para a próxima colega, vou passar aqui o slide para você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou falar um pouco sobre a crítica proposta pelo Aury Lopes a essa classificação das nulidades, tanto absolutas quanto relativas. E por que que o Aury propõe essa crítica? Não só o Aury, mas outros doutrinadores. Porque, como a Maria já falou, já foi dito pela Maria, esse sistema de nulidades, tanto absolutas como relativas, tiveram origem no processo, no direito civil, e elas não foram utilizadas assim da forma mais adequada, pelo fato de elas terem nascido e terem se desenvolvido em outro ramo do direito. E ela não está sendo utilizada de forma adequada aqui no processo penal. Além disso, o Aury critica diversos outros fatores, diversas outras classificações, diversos outros pontos dentro do sistema de nulidades. O primeiro é essa meio que diferença entre o interesse privado e o interesse público, porque nas relações de direito civil sempre se visa o interesse do privado. E para ele não tem como existir isso no processo penal, porque as diferentes formas que tutelam algum tipo de interesse privado no direito processual são especialmente em relação ao réu, porque todos os atos são definidos a partir de algum tipo de interesse público, porque a gente está diante de formas que tutelam direitos fundamentais que são garantidos tanto na Constituição como em tratados que o país assinou. Além disso, ele faz uma dura crítica a essa teoria do prejuízo e o Paz não lhe ter Grief, porque para ele tanto essa teoria quanto esse princípio do Paz não lhe ter Grief causa uma grande confusão no nosso sistema brasileiro, porque para ele isso agrava o nosso sistema de invalidades processuais, porque se alguma garantia assegurada no sistema de nulidades, principalmente na nulidade absoluta, cairia por terra com a inadequada relativização operada diante dos tribunais brasileiros. Então, para ele, não teria o menor fundamento a utilização da teoria do princípio, da teoria do prejuízo, perdão, e o Paz não lhe ter Grief. Além disso, ele fala sobre a importância do juiz no processo penal, porque ele atua como garantidor da eficácia do sistema de garantias constitucionais, do modo que ele não só pode, como ele deve zelar pela forma e pela garantia. E a qualquer momento, independente da postulação da defesa, se ele verificar algum ato defeituoso, ou então que lesa ou coloca o risco a algum direito fundamental, ele deve determinar a repetição e sanar, para sanar esse ato. Eu vou falar mais adiante o que seria esse ato de fazer sanar alguma coisa, esse ato sanador. E, além disso, ele critica a hipótese do artigo 564 do CPP, que o José já falou um pouco sobre, mas falando bem assim, resumidamente, esse artigo 564, ele cria um rol de nulidades combinadas, que é meramente exemplificativo, porque para ele o sistema de nulidades deveria ser conectado com o sistema de garantias constitucionais. E, além disso, para ele, esse rol previsto no artigo 564
ficaram, principalmente os previstos no inciso 3, sendo mais específica, ficaram completamente ilhadas com o passado dos anos e com as sucessivas reformas que ocorreram. E o exemplo, ele cita 3 exemplos, que é a linha A, B e C, que eu vou falar bem breve, que é, primeiro, que não existe mais processo penal iniciado por portaria ou auto de prisão em flagrante previsto na linha A do artigo previsto na linha A do inciso 3 desse artigo 564. A linha B também, que a falta de exame de corpo de delito conduz à absolvição por ausência de materialidade e não propriamente uma nulidade. Para ele, isso já não é mais válido. E na linha C, que é o maior de 18 anos é plenamente capaz. Para ele também, isso já está inválido. E ele chama a atenção para o artigo 566, que revela meio que um ranço inquisitório que tem que ser completamente superado ao estabelecer uma verdade substancial ou real como um critério para não reconhecimento da invalidade processual, quando se sabe da absoluta imprestabilidade jurídica e científica desse conceito trazido, da verdade substancial. Pode passar, Maria. Maria? Pode passar. Estou tentando, não tem? Isso, passou agora. Eu utilizei como doutrina principal o Auri Lopes, e ele faz uma seguinte questão no seu manual de direito processo penal, que é a quem está, a serviço de quem está o sistema de garantias constitucionais. Para ele, o sistema de garantias está a serviço do réu, porque o sistema de garantias constitucionais se estrutura assim, como um mecanismo de tutela daquele que está sendo submetido ao exercício do poder, porque dentro do processo penal, ele é a forma e um limite ao poder estatal, mas, ao mesmo tempo, ele é a forma dele é uma garantia para o imputado. Valendo lembrar que, dentro do processo penal, a debilidade do réu não é financeira, não é econômica, mas sim estrutural. Falando um pouco sobre a teoria da invalidade no processo penal, ele fala que pode surgir alguma situação que seria praticamente a violação de algum princípio constitucional, e essa violação daria legitimidade ao Ministério Público ao buscar o reconhecimento da ineficácia do ato, que seria a nulidade, ou então a invalidade processual. Então, sempre que houver a violação dessa base principiológica da Constituição, o MP pode pedir o reconhecimento da ineficácia ou então a invalidade processual. E, para isso, ele propõe uma seguinte solução, que seria o saneamento, que eu falei um pouco atrás, que, para ele, basicamente, seria aquilo que faltou para que o ato defeituoso pudesse garantir a eficácia de algum princípio constitucional, e ele é obtido a partir da prática de outro ato que vai sanar aquele ato defeituoso e vai restabelecer a eficácia principiológica que foi pretendida quando aquele ato que violou um princípio foi postulado. Indo adiante, ele fala sobre a tipicidade processual, que, para ele, não é uma alusão ao sistema de nulidades combinadas ou então essa taxatividade, mas sim o fato de que, se a forma descreve a forma como um determinado ato processual que deva ser praticado, a inobservância, a não prática dessa forma, conduz um sinal de alerta, e porque ali pode estar sendo violado algum princípio constitucional e vai decretar nulidade e ineficácia
de um ato. Então, para ele, isso se trata de uma tipicidade processual. Indo mais adiante, ele fala que a nulidade não é uma sanção, porque a sanção seria uma reação a algum comportamento vedado pelo ordenamento e não se encaixaria no que já foi dito anteriormente, que a nulidade é uma forma de decretar a ineficácia e invalidade de um ato que foi cometido por violar algum princípio constitucional já garantido. Pode passar, Maria, por favor. Obrigada. É isso mesmo. Por fim, o Auri traz o sistema de invalidades erguido a partir da Constituição, mas ele trata especificamente de 5 princípios que fundam a instrumентabilidade do processo penal. Esses princípios já foram debatidos em sala, salvo engano, mas eu vou tentar falar bem breve deles para não passar em branco. O primeiro princípio seria o da jurisdicionalidade, que é basicamente o princípio do juiz natural, que ele exige um juiz imparcial, natural e comprometido com a máxima eficácia da própria Constituição. E a garantia de ter a jurisdicionalidade, ela deve ser vista no contexto das garantias orgânicas da magistratura, de modo a orientar a inserção do juiz no marco institucional da independência, pressuposto de imparcialidade, e que essa imparcialidade e esse marco institucional é que devem orientar ele a sua relação com as partes do processo. O segundo princípio trazido como essencial pelo Auri é a garantia do sistema acusatório, que não se pode pensar num sistema acusatório desconectado do princípio da imparcialidade ou então do contraditório, porque para ele, se a gente considerar isso, não considerar, no caso, o sistema acusatório sem o princípio da imparcialidade e do contraditório, a gente vai incorrer sobre um erro grave de reducionismo. Para ele, a imparcialidade é garantida pelo modelo acusatório e sacrificado no sistema inquisitório, de modo que haverá condições de possibilidade da imparcialidade quando existir, além da separação inicial das funções de acusar e julgar e o afastamento do juiz da atividade investigatória e instrutória. O terceiro princípio trazido por ele é o da presunção de inocência, e esse princípio, ele traz primeiro uma forma assim, histórica, que eu tentei abreviar ao máximo, que ele se inicia a partir da Declaração dos Direitos do Homem, de 1789, e no Brasil, a presunção de inocência, ela está prevista, está consagrada no nosso artigo 5º, e fazendo aqui a leitura do artigo e do inciso que está previsto, ninguém será considerado julgado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E esse princípio, ele considera como o princípio reitor do processo penal, porque para ele a presunção de inocência, ela impõe um verdadeiro dever de tratamento, na medida que ele exige que o réu seja tratado como inocente até o final, até ocorrer todo o trânsito julgado. E ele atua em 2 dimensões, que é interna ao processo e externa ao processo. Interna, a presunção de inocência impõe regras ao tratamento, regras de tratamento e regras de julgamento para o juiz. E, de forma externa, é uma proteção contra a publicidade abusiva e a estigmatização precoce do réu, promovido pela mídia. O quarto princípio é do contraditório da ampla defesa, e também está previsto na nossa Constituição, também no artigo 5º,
E eu vou só fazer a leitura do inciso, que é os litigantes em processo judicial ou administrativo, e aos acusados, em geral, são assegurados de contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerente. Por fim, o quinto princípio é o da motivação das decisões judiciais. E, para ele, isso é uma garantia expressamente prevista no artigo 93, inciso 9 da Constituição, e serve para o controle da eficácia do contraditório e de que existe prova suficiente para derrubar a presunção de inocência, só a fundamentação permite avaliar a racionalidade da decisão, e só a fundamentação permite avaliar se a fundamentabilidade da decisão predominou sobre o poder, principalmente se forem observadas as regras do devido processo legal. Trata-se, para ele, esse princípio trata de uma garantia fundamental, cuja eficácia e a observância legitimam o poder contido no ato decisório. A garantia da jurisdição. A garantia da jurisdição abrange a imparcialidade do julgador, o direito ao juiz natural e também ao juiz competente, por exemplo. E já o sistema acusatório, intimamente relacionado com o que está na garantia da jurisdição, que é a imparcialidade do julgador, define o lugar, né, entre aspas, de que o juiz deve estar na situação processual, vedando a iniciativa probatória. Eu encerro aqui e passo para Letícia. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Dependendo da hora que a gente estiver assistindo. Eu vou falar um pouco a parte final, basicamente um resumo de tudo que foi dito até agora. Bom, de acordo com o Aurélio Lopes, no processo penal, além dos critérios do prejuízo ou da finalidade do ato, o julgador deve adotar também outro referencial, né, que seria a eficácia ou a ineficácia do princípio constitucional, que a forma deve tutelar. E essa discussão, então, em torno da eficácia do princípio tem que ser pautada por duas regras. A primeira é que, na dúvida, né, o julgador deve sempre operar a favor da defesa, em dúvida pro réu. E, em caso de divergência entre o alegado pela defesa e a interpretação dada pelo juiz, ele deve fundamentar por que a tipicidade não impediu a eficácia do princípio constitucional tutelado. Como a Gabriela já explicou também, a gente tem dois caminhos quando o ato defeituoso ele realmente prejudicar a eficácia do sistema de garantias da Constituição. O primeiro, no caso do defeito sanável, o ato pode ser feito com a observância da tipicidade processual, né, prevista, dispensão, então, essa decretação de nulidade. Um exemplo do defeito sanável, mais um exemplo, né, é o previsto pelo artigo 568 do CPP, que estabelece que, ocorrendo a ausência da capacidade postulatória, né, esse vício pode ser sanado a qualquer tempo antes da sentença. E o outro caso seria do defeito insanável, que não tem feito, né, para tentar estabelecer a claridade do processo. Por isso, essa decretação da nulidade, com a consequência ineficácia e desentranhamento da peça, do ato, seria o único caminho possível. Então, a gente já viu que a nulidade só pode ser decretada também, né, quando não for possível sanar esse defeito do ato, né, pela sua repetição. E disso a gente tira, então, que essa nulidade é uma medida extrema, é a última ratio do processo penal. Um outro ponto, que seria o ponto principal para trazer, que ainda não foi mencionado, é a relação da nulidade com o princípio da contaminação, a famosa teoria dos frutos da árvore envenenada. Essa expressão foi criada pelo juiz Frankfurter, na Suprema Corte Americana, no caso Nardoni versus United States, em 1937.
E a lógica por trás dessa teoria é que a árvore envenenada, né, seria o ato viciado, gera frutos que vão estar igualmente contaminados por derivação. Esse princípio aponta, então, que um vício se transmite a todos os elementos processuais obtidos a partir do ato maculado com a mesma intensidade. Então, é por isso que tanto o ato originalmente viciado, como os que derivarem dele, né, devem ser desentranhados do processo. A ilicitude por derivação, ela encontra amparo no processo penal, no artigo 150, ele dispõe que, além das provas. Bom, então, dando continuidade, vou voltar um pouquinho. A ilicitude por derivação, ela encontra um amparo legal, então, no processo penal, pelo artigo 157, parágrafo 1º, do CPP. E esse artigo ele dispõe que, além das provas ilícitas, são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, né? Salvo essa aqui, a parte que a gente deve destacar, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Essa consequência jurídica da ilicitude por derivação, então, é a inadmissibilidade da prova produzida, né, e o desentranhamento. Mas com relação às provas ilícitas, né, que esse artigo ele faz referência, elas constituem uma categoria na qual se incluem as provas ilícitas estrito sensu, que são obtidas pela infração de normas constitucionais ou as regras penais materiais, e as ilegítimas, que são as obtidas pela violação das normas de direito processual penal. Por outro lado, também, a prova ilegítima, ela admite a renovação ou a retificação, né, se não tivesse sido sanada, e é preciso também definir se essa prova ela é ou não admissível, né, primeiro. E depois disso, se ela for realmente considerada inadmissível, é preciso ver se essa inadmissibilidade, essa licitude, ela produziu uma contaminação, né, em outras provas ou até mesmo na sentença. Eu gostaria de destacar o artigo 573, parágrafo 1º do CPP, que dispõe que a nulidade de um ato, uma vez declarada essa nulidade, causará dos atos que dele diretamente dependam ou sejam consequência. E pela leitura de todos esses dispositivos, né, a gente pode concluir que não haverá contaminação. Então, quando não for ficar evidenciado o nexo de causalidade entre a prova ilícita e a dela derivada, né? Como eu já disse, também não vai haver essa contaminação quando a prova puder ser obtida por uma fonte totalmente independente. Mas os tribunais, eles tratam, em geral, esse nexo causal entre a prova ilícita e a prova dela derivada de uma forma bem restritiva, né? Então, para verificar esse alcance da contaminação. Então, eles acabam, muitas vezes, tornando lícitas e admitindo provas que, na verdade, estão contaminadas, né? Sob o argumento de que não foi demonstrada claramente essa relação, né, de causa e efeito. Então, foi essa apresentação, pessoal. Muito obrigado. Estamos muito contentes de poder cursar essa disciplina com o nosso querido professor Oséias. E é isso.